Em casa, São Paulo vence o Bragantino por 2-0, veja como foi. Tricolor joga melhor e vence mais uma partida no Morumbi com gols de André Silva e Luciano no segundo tempo. Pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, São Paulo e Bragantino se enfrentaram no estádio Morumbi neste sábado 6, em duelo na parte de cima da tabela. Os primeiros 15 minutos de jogo foi bem truncado, com poucas chances para ambos os times. Até que Sacha quase marcou para o Bragantino após finalização dentro da área. Jandrei fez ótima defesa de reflexo. Wellington Rato teve oportunidade pelo lado direito, invadindo a área, mas não caprichou no cruzamento, mandando a bola para a lateral esquerda no campo ofensivo. Sem outras grandes chances, o primeiro tempo se encerrou em 0-0. Confira as estatísticas na etapa inicial. São Paulo x Bragantino. Posse de bola, 62% por 38%. Finalizações, 4x2. Finalizações no gol, 0x1. Passes, 292x172. Passes certos, 84% por 77%. Faltas, 5x3. Cartão amarelo, 0x1. Escanteios, 2x1. A etapa final começou com as duas equipes indo para cima. O Bragantino teve ótima chance com Vitinho de cabeça após cruzamento de Lincoln e Sacha após Luiz Gustavo errar passe e atacante roubar a bola e finalizar próximo ao gol. Até que aos 20 minutos, Luciano finalizou e o goleiro Cleiton espalmou no rebote, André Silva aproveitou e mandou a bola pro fundo do gol, marcando o primeiro do São Paulo no jogo. Em ótima jogada individual, Lucas avançou pela esquerda invadindo a área, disputou a bola com o zagueiro e foi derrubado pedindo pênalti. O árbitro mandou o jogo seguir. Já no final do tempo regulamentar, Rodrigo Nestor invadiu a área e foi derrubado pelo zagueiro Pedro Henrique do Massa Bruta e o árbitro Bruno Vasconcelos deu pênalti para os donos da casa. Após discussões e reclamações do lado do Bragantino, Luciano bateu a penalidade, o goleiro Cleiton defendeu, a bola tocou no travessão e voltou no camisa 10 que não desperdiçou a segunda chance e ampliou para o São Paulo, finalizando a partida em 2-0. Como você avalia o time do São Paulo na partida contra o Bragantino levando em conta os desfalques que teve? Com os 3 pontos somados na partida, o São Paulo subiu para o 4º lugar com 27 pontos. O líder Flamengo, agora com 31 pontos, tropeçou em casa empatando com o Cuiabá por 1-1, deixando o tricolor chegar mais perto do topo da tabela. O próximo duelo do tricolor paulista no Campeonato Brasileiro será diante do Atlético Mineiro na Arena MRV nesta quinta-feira, 11, às 21h30, horário de Brasília, pela 16ª rodada da competição. Luiz Gustavo faz revelação sobre presença de Alisson, do São Paulo, na seleção. Questão de tempo. Jogador se encontrou como volante e vem tendo uma ótima temporada em 2024. Luiz Gustavo e Alisson crescem. Em uma das 2 partidas disputadas na noite deste sábado 6, pelo Campeonato Brasileiro, o São Paulo recebeu o Red Bull Bragantino e conseguiu 3 pontos fundamentais no Brasileirão. Com gols marcados por André Silva e Luciano, o tricolor bateu o Red Bull Bragantino por 2-0 e emendou a 4ª vitória seguida na competição, chegando aos 27 pontos e voltando ao G4. Dito isso, o trabalho de Luiz Zubeldia vem agradando muito e alguns nomes seguem se destacando individualmente. São os casos de Alisson e Luiz Gustavo, que tiveram mais uma boa atuação no Morumbi. Aliás, o ex-volante do Bayern foi questionado sobre a possibilidade do camisa 25 receber uma oportunidade na seleção e tratou de revelar o que pensa sobre o futuro de Alisson. Luiz Gustavo falando sobre Alisson. Na zona mista após o triunfo, Luiz Gustavo deu a seguinte declaração: "É um cara sensacional, jogador excelente. O processo para a seleção é uma coisa bem natural, importante para ele é continuar fazendo os jogos que vem fazendo. É questão de tempo." Vale mencionar que o Brasil foi eliminado da Copa América na noite de ontem, 6, após o empate sem gols com a seleção do Uruguai e derrota nas penalidades máximas. Com isso, o torcedor são paulino não só recebeu a boa notícia sobre a volta de Rafael, como também a eliminação pode fazer Dorival Júnior precisar rever alguns conceitos, o que poderia abrir espaço para Alisson. Dito isso, de olho na 5ª vitória seguida no Brasileiro, os comandados de Luiz Zubeldia terão 5 dias para se preparar para o confronto com o Atlético Mineiro, período um pouco mais longo do que o habitual. Ferraresi tem data para voltar ao São Paulo após a eliminação da Venezuela. Zagueiro foi titular na partida que causou a eliminação do seu país da Copa América. SPFC tem elenco quase completo.
O São Paulo talvez seja um dos clubes brasileiros que mais tem desfalques por conta da Copa América. Apesar da não convocação de Arboleda, nomes como Rafael, Bobadilla e Ferraresi fazem falta ao plantel. No caso do gol, Jandrei viveu grande instabilidade e conseguiu se recuperar nos últimos 2 jogos. Já no meio-campo e na defesa, as ausências fizeram muita falta, principalmente por conta da lesão de Pablo Maia, que sobrecarregou alguns nomes. Apesar de tudo isso, o tricolor superou os problemas e conseguiu vitórias importantíssimas nas últimas rodadas. De quebra, com a eliminação da Venezuela nesta sexta-feira 5, terá o zagueiro à disposição a partir da próxima rodada. Vale lembrar que a seleção vinho tinto foi eliminada pelo Canadá após terminar a primeira fase com 100% de aproveitamento. No jogo de ontem 5, o empate por 1-1 levou a decisão para os pênaltis e os canadenses levaram a melhor. O drama de Ferraresi. Titular durante a campanha da Venezuela, Ferraresi foi um dos jogadores mais abatidos após o término da disputa de pênaltis. Isto é, o jogador claramente sentiu o peso da eliminação. Em contrapartida, se o jogador e toda a nação venezuelana sentiram a dor da eliminação, os são paulinos foram às redes sociais e comemoraram o fato do defensor voltar a ficar à disposição. É válido lembrar que os comandados de Fernando Batista buscavam a segunda classificação da história do país às semifinais. Em 2011, na Argentina, os venezuelanos ficaram entre os 4 melhores. Posto isso, após o compromisso do São Paulo diante do Red Bull Bragantino, a tendência é que Ferraresi fique à disposição para o jogo contra o Atlético Mineiro, previsto para a próxima quinta-feira, 11. Copa América, Estevão tem que ser chamado para a seleção brasileira, diz setorista do Palmeiras. Os próximos 2 compromissos do time canarinho serão contra Equador, fora, e Paraguai, em casa, em setembro. Estevão é seleção. Setorista do Palmeiras e acompanhando de perto o dia a dia do Verdão, o jornalista Danilo Lavieri exaltou mais uma grande atuação de Estevão no UOL. Ele acredita que o craque de 17 anos está pedindo passagem na seleção brasileira e precisa aparecer na próxima lista após a Copa América. Os próximos 2 compromissos do time canarinho serão contra Equador, fora, e Paraguai, em casa, nos dias 4 e 9 de setembro. A convocação acontece no fim de agosto e o craque palmeirense deveria estar na lista. Estevão brilhou mais uma vez no confronto contra o Bahia. Em um confronto bem difícil, o camisa 41 foi acionado no campo de ataque, em contragolpe, cortou a marcação e abriu o placar. Veja o que disse Lavieri. O Estevão, mais do que o golaço que ele fez, porque ele fez um golaço, era o cara que mais procurava o jogo no primeiro tempo. O cara que mais atrapalhava, prejudicava a defesa do Grêmio. É um negócio impressionante a qualidade dele. Para mim, depois da Copa América, na próxima convocação de setembro, tem que ter o Estevão sim ou sim, iniciou ele. O Dorival, lá dos Estados Unidos, se tiver olhando um pouco o Brasileirão, deve estar muito arrependido, primeiro, de não ter chamado o Pedro, que é um jogador que faria muita diferença na seleção brasileira, e ele deve estar pensando, olha esse Estevão aqui, disse no posse de bola, antes da eliminação do Brasil. Você imagina o Estevão jogando o que está jogando no lugar do Rafinha, o que não poderia fazer para a seleção brasileira. Claro, ele tem 17 anos, poderia chegar lá e sentir a pressão, mas o Estevão está jogando muita bola e na próxima convocação já tem que estar nesse time. Ele joga muito, é impressionante, concluiu. A venda de Estevão foi fechada por um valor acima da multa rescisória. A operação total com o Chelsea foi fechada em 61,5 milhões de euros, 364 milhões de reais, 45 milhões de euros garantidos e mais 16,5 milhões de euros em metas, 97 milhões de reais. Se ele atingir 70 jogos nos anos de contrato, o Palmeiras recebe todas as metas. No acordo fechado com o Chelsea, o atleta fica no Alviverde até a participação do clube no Super Mundial de Clubes, em julho do ano que vem. Ele completa 18 anos em abril. São Paulo é colocado por Abel Ferreira na lista de favoritos no Brasileirão. Eu tenho visto os jogos. Técnico do Palmeiras fez uma análise sobre quem deve brigar diretamente pelo título da competição nacional, incluindo o tricolor. Disputa acirrada no Brasil. O Campeonato Brasileiro de 2024 promete ser bastante disputado até o final, até porque existem várias equipes que estão se reforçando na atual janela e prometem evoluir muito no segundo semestre. De qualquer forma, o Flamengo, comandado por Tite, atualmente é o líder da competição com 30 pontos ganhos após 14 rodadas disputadas, mostrando sua força mesmo com vários desfalques por conta da Copa América.
Porém, existem outros vários times que seguem colados na tabela, separados por poucos pontos e que querem engatar uma sequência boa de vitórias para, além de permanecer no G4 e classificar na Libertadores, seguir com chance e levantar a taça. O São Paulo, por exemplo, desde a chegada de Luiz Zubeldia, vem conseguindo comprovar sua força, mesmo que com alguns deslizes no caminho, como ocorreu recentemente, somando 2 derrotas seguidas. Reconhecimento pelo desempenho. A questão é que o tricolor inclusive foi colocado por Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, outro favorito no Nacional, na lista dos que vão briga até o fim no topo da tabela, haja vista o que estão provando dentro de campo. Vocês já perceberam que há várias equipes que vão disputar na parte de cima. Eu tenho visto os jogos. Estamos vendo o Flamengo, o Bahia que está próximo também, o Botafogo, Palmeiras, São Paulo. Estão vendo uma série de times com muita vontade e iniciou. O Cruzeiro também, que está se reforçando de forma incrível. Portanto, vamos continuar a fazer o melhor que conseguimos e acho que estamos de parabéns. Mesmo com todos os desfalques, o time continua a mostrar coração de leão e isso é algo que não abro mão nos meus times. Finalizou. Saída confirmada no São Paulo. Wellington vai deixar o São Paulo para atuar no futebol inglês. O destino do lateral será o Southampton, que subiu de divisão e disputará a Premier League na próxima temporada. As partes encaminharam um acordo que fará com que o lateral assine por 4 anos. Para que o negócio seja sacramentado, é preciso que os clubes decidam quando ele iria para a Inglaterra, agora ou somente no fim do ano.